Vem pra cá, professor Pierre. Aula dada é aula estudada hoje. Boa tarde. Quem já me ouviu, levanta a mão. Uau! Quem nunca me ouviu, levanta a mão. Vocês não sabem o que perderam. Na realidade, eu vou tentar hoje, de uma maneira extremamente sintética, fazer vocês terem uma ideia do que é neuropedagogia. O que é neuropedagogia? Neuropedagogia é uma pedagogia que não tem nada a ver com a pedagogia que se ensina nas faculdades, mas é uma pedagogia que tenta transformar o ensino em algo compatível com o cérebro humano. Na face da Terra existem duas coisas capazes de processamento lógico: o computador e o teu cérebro. O computador é muito rápido e é um idiota. Não, gente, eu programo computadores desde 1961. 1961 eu programei meu primeiro computador. Era analógico, não tinha nem computador digital. É um idiota. E o cérebro humano é muito lento, mas é um gênio. O que me preocupa muito é que hoje em dia o uso excessivo do idiota está fazendo com que as pessoas deixem de usar o gênio. Ou seja, os seres humanos estão se aproximando do computador e não o computador do cérebro humano. Estamos ficando idiotas. Tem gente que se ofende: oh, você está me chamando de idiota. Sim, mas isso não é insulto, é um diagnóstico, que é o primeiro passo para a cura. Na realidade, meus alunos da engenharia da computação calcularam que para obter um cérebro humano, o hardware de um cérebro, eu precisaria ligar em rede pelo menos 15 mil computadores de última geração. Queridas, queridos, vocês têm dentro do crânio 15 mil computadores de última geração. Sabe o que quer dizer isso? Que no fundo, todo mundo é um gênio. Alguns bem no fundo, mas todo mundo é um gênio. Todo mundo tem essa possibilidade. Quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu não jogava videogame, eu criava videogame. Eu programava. E aprendi a programar o computador. Muito mais tarde, bem mais velho, eu aprendi como se programa esse. Fiz um curso de psicolinguística e a professora falou uma frase que me deixou impressionadíssimo. Falou: atenção, o ser humano não fala porque pensa. Ele pensa porque fala. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. Acho que a esmagadora maioria aqui dos presentes é bilíngue, pelo menos. Eu viajei o mundo inteiro, eu sou obrigado a falar, eu tive que aprender 5 idiomas. Eu penso de 5 maneiras diferentes. Quem é bilíngue sabe muito bem, quando está pensando em inglês, está pensando de um jeito, e em português está pensando de outro. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. Queridas e queridos, isso tem uma consequência terrível, vocês vão me ajudar a descobrir. Se o homem pensa do jeito que fala, quem fala errado, pensa errado. Existem armadilhas linguísticas terríveis. Eu poderia aqui ficar 1 hora citando para vocês todas as que eu conheço. Mas tem uma terrível do ponto de vista educacional. Eu estava em Londrina, a jornalista da Folha de Londrina foi me entrevistar, falou: professor Pierre, por que o sistema educacional brasileiro está uma catástrofe? Eu dei uma resposta que para mim foi óbvia. Para ela não. Ela ficou assustada. Falou: que coisa estranha, que resposta estranha. Ficou tão assustada que ela colocou na primeira página: o Brasil está ruim porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Eu vou repetir: nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Sabe o que quer dizer isso? Brasileiro até sabe assistir em aula, não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Não é que não quer, não foi ensinado a estudar. Vocês vão dizer: professor, qual é a diferença? Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda.
E essa é outra armadilha, né? Achar que assistir a aula é estudar. Quantas vezes? Eu faço faculdade, eu estudo à noite. Meu filho, lá, ele estuda de manhã. Não. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por favor, olhem em volta. Nesse momento eu não estou fazendo uma palestra, eu não sou um palestrante, eu sou um professor. Eu estou dando uma aula para vocês. Olha quanta gente. É um professor, um monte de aluno. É coletivo. E passivo, porque nesse exato momento tem gente que está me olhando, prestando uma atenção assim. Tem cara aqui que parece coruja. E está de braços cruzados. Isso significa o quê? Se está de braços cruzados, está recebendo, mas não está produzindo. Portanto, é passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. É um oxímoron. Se é grupo, não é estudo. Estudo é uma atividade individual. Ninguém pode fazer por você. É como fazer xixi. Você não pode chegar e falar, estou apertada, vá por mim. Não, é você que tem que ir. Está bem claro isso. É individual. E é ativo. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha. Mas por favor me ouçam. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito, escrevendo. Como é que eu tenho um texto de geografia para estudar? Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pega o texto, pega um lápis, um papel, tudo que for importante, escreva. 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 Tem que falar, e como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora você descobre o que é importante. Você pega o essencial. Depois você pode pegar o papel, amassar e jogar no lixo. Viu? O ato de gravar foi no ato de escrever. E não no que está escrito. Tanto é que tem gente, eu fazia isso, mas conheço mais gente que faz a mesma coisa. Estudar sabe com o quê? Não com lápis e papel. Com giz e lousa. Escrevendo. Resolvendo os exercícios de matemática, escrevendo as palavras importantes. Aprendendo um idioma estrangeiro, escrevendo aquele mini vocabulário. Acabou de escrever. Vamos para o próximo assunto? Vamos. Apaga tudo e começa a escrever o próximo assunto. É o ato de escrever. O cérebro consome açúcar. Onde? Na região que está sendo usada. Então você consegue quase que mapear o pensamento. Por exemplo, se você estiver ouvindo palavras, é a área de Wernicke. Se você estiver falando, desculpe, a área de Wernicke. Se você estiver falando palavras, é a área de Broca. Se você estiver vendo palavras, é o lobo occipital. Se você estiver pensando em palavras, é o lobo pré-frontal. Vocês percebem, gente? Cada região. Por exemplo, tem gente que me pergunta, professor, posso estudar ouvindo música? Eu falo, sim. Desde que seja música. Tem que ser música. Não, deixa eu explicar. Não estou fazendo julgamento sobre a música. A música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. É só a música. Quando você está estudando, você usa o lado esquerdo, processando palavras e números. Quando você está ouvindo só música, melodia, você usa o lado direito. Portanto, uma coisa não influi na outra. Mas se tiver alguém cantando no idioma que você conheça, o que acontece? A letra da música invade o lado esquerdo. Aí atrapalha. Queridas e queridos, esses estudos mostraram o quê? Se você escrever à mão, você acende muito mais regiões do cérebro do que se você digitar. Moral da história, quanto mais regiões você acender, mais chance você tem de gravar. Portanto, se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do micro. E na hora de fazer um exame, um concurso, qualquer coisa, o computador que você leva é esse.
Está bem claro isso? Eu disse escrever. E agora atenção para as fêmeas presentes. Eu disse escrever e não fazer riscos coloridos. Aquela maldita caneta. Porque o cara tem a sensação de que está estudando. Não está estudando, está fazendo riscos coloridos. É escrever. Não tem cara que quer fazer concurso, não tem cara que faz leitura dinâmica. Porque ele acha que quanto mais ele lê, mais ele vai aprender. E não é. Agora me ouçam, hein? Vocês estão ouvindo um velho professor muito experiente. A partir do Fundamental 2, ninguém vai para a escola para aprender. Aula não foi feita para aprender. Aula foi feita para entender. Professor não ensina. Professor explica. E se o aluno não entender, o bom professor explica de novo. E se mesmo assim o aluno não entender, o bom professor criativo inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Entendeu? Acabou. Esse é o papel da aula. Entender. Até essa mãe virou para mim e falou, e quando é que a minha filhinha aprende? Eu falei, simples, quando eu der o último sinal. Ela deixar de ser aluna, se ela for para casa, e em casa, ela deixar de ser aluna e virar estudante, esse é o momento no qual aprende. O senhor quer dizer que não tem nenhum aluno não tem nenhum professor que ensina? Eu falei, tem, um só. O próprio aluno, quando deixa de ser aluno e vira estudante. E aí ele vira o professor que ensina, a si mesmo. Está bem claro isso? Como é que se estuda certo? Qual é a palavra em comum aos 3 títulos? Inteligência. Inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas, viu? As neurociências já mostraram isso. A genética influi muito pouco. São qualidades realmente aprendidas. Na realidade, você pode se tornar cada vez mais inteligente. E na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia, em qualquer idade. Portanto, não estou falando só para os seus alunos e seus filhos, estou falando para vocês e para mim. Em qualquer idade, você pode subir um degrau dessa escada. Só que como os degraus são baixinhos, se você quiser subir bastante, você não pode perder um dia sequer. Nesses dias deve ser feita 3 coisas. Já eu falo quais são. Se fizer as 3 coisas, no dia seguinte, você acorda um degrau acima. No outro dia mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Se uma das 3 coisas não for feita na ordem errada, no dia seguinte você acorda no mesmo degrau onde você estava no dia anterior e você acaba de jogar na lata do lixo um dia da tua vida que não volta nunca mais. E no cursinho pré-vestibular eu tive 100.400 alunos que descobriram tarde demais que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo. Jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Portanto, muito cuidado. O estudo pós-aula é mais importante que a própria aula. O homework que vocês têm não é uma coisa eventual. É uma coisa fundamental. A lição de casa não é um complemento da aula. A aula é um preparo para a lição de casa. É assim que a coisa funciona. O Brasil está no fundo do poço porque os alunos brasileiros cometem 3 equívocos. Elimina os 3 equívocos, se eliminou o problema. Equívoco número 1, os alunos não sabem mais se comportar. Portanto, nas suas franquias, por favor, lema número 1, disciplina. Deixar claro para os pais que a disciplina é fundamental. Antigamente, se o aluno aprontasse, o pai em casa dava uma bronca. Hoje ele vem e dá bronca no professor. Um dos motivos qual que é? Excesso de televisores. Deixa eu explicar, é um fenômeno estranhíssimo. O televisor está ligado em tudo que é canto. Vocês já repararam isso? Você vai na padaria, tem um televisor ligado. Você vai na casa das pessoas, tem um televisor ligado. Está ligado o tempo todo. Você não presta atenção. Essas 2 loiras estão prestando atenção? Estou nem aí. Moral da história. As pessoas se acostumaram tanto a não prestar atenção no televisor que começaram a não prestar atenção nas pessoas. Eu estava fazendo uma palestra para 800 alunos de um curso noturno. Era mais ou menos isso. À noite. Pessoal cansado, trabalhou o dia inteiro, tinha 10% que estavam distraídos. Aí eu fiz uma experiência. De repente, eu comecei a falar nesse tom, desliguei o microfone e continuei durante 5 minutos
falando assim. Todo mundo começou a prestar atenção. Inclusive aqui agora. Por quê? Deixei de ser uma voz eletrônica e virei uma voz humana. Ou quase. Vocês percebem? A televisão está causando danos terríveis. Está imbecilizando a humanidade. E quando eu falo isso, eu falo com conhecimento de causa. Eu comecei a dar aula em 1961. Em 2011, completei meio século. O nível dos meus alunos fez isso. Estou falando sério. Cada ano que passa, fui recebendo alunos intelectualmente cada vez menos dotados. E nesse meio século, a audiência da TV fez isso. A TV está imbecilizando a humanidade. Aliás, já imbecilizou. Se não imbecilizasse, não existiria o BBB. Agora, vocês vão dizer, Sr. Pierre, e ultimamente continua caindo? Não. Agora despencou. Por quê? Eu vou falar só 3 coisas, tá bom? 3. E atenção, quem está falando é alguém que programou seu primeiro computador digital em 1967. Eu já escrevi 16 livros de computação. Eu fiz 15 anos de rádio, tirando dúvidas de informática. Vou falar só 3 coisas. Há 7 anos atrás, o Dr. Glenn Wilson, médico psiquiatra do King's College de Londres, fez uma pesquisa e descobriu que o uso compulsivo da internet produz uma redução no quociente de inteligência, que é o dobro do que se o jovem fumasse continuamente maconha. Aliás, falei isso num colegial, um aluno virou e falou, professor, ainda bem que o senhor avisou, vou vender o computador e comprar maconha. Eu falei, não, desgraçado. Não falei que uma coisa é boa, outra é ruim. Atenção. Quando o Dr. Glenn Wilson publicou isso, ele foi criticado. Imagina que absurdo, comparar a internet com droga. Pois é, uma universidade americana fez uma experiência com a concordância dos alunos, tirou de todos os alunos por 3 dias, internet, quer dizer, celular e computador. Desconectou por 3 dias. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que teve convulsões. Tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos. E vou falar mais uma coisa. O Hospital das Clínicas de São Paulo acaba de inaugurar um serviço de desintoxicação da internet. Até perguntei para o médico, oh, que bacana, como é que eu entro em contato? Falei, www. Falei, não, não, para com isso. Pô. Queridos, ouçam um velho professor. A televisão foi a talidomida intelectual do século XX. A internet usada desse jeito imbecil está sendo a talidomida intelectual do século XXI. Tome muito cuidado, principalmente com os seus filhos. Quem tiver filho, tira o computador do quarto e põe na sala, para ver a que horas que liga e principalmente a que horas que desliga. Que tem meninas que chegam na escola e desmaiam porque passaram a noite toda no Facebook. E tem meninos, várias mães me contaram, meu filho não sabia por quê. Ele colocou um balde embaixo da mesinha do computador. Bom, tudo isso é grave. Vamos para o muito grave? Porque um é grave, tem o muito grave e tem o gravíssimo. Muito grave, não ler como forma de lazer. O sistema educacional brasileiro é especialista em criar o ódio pela leitura. Pega uma pobre coitado de 11, 12 anos, fala, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Dom Casmurro. Isso é um trauma que o cara não se recupera nunca, nunca mais. Ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito. Ninguém lê muito se não for alguém que lê por prazer. O truque é descobrir o prazer de ler. Como é que se descobre o prazer de ler? Na hora que você pegar um livro e na hora de ler você entrar no livro, você começar a viver a história do livro. Na hora que você está lendo, está esquecendo o que você está lendo, de tanto que você entrou na história, você virou um leitor. Leitor não é aquele que diz, eu li o livro e assisti o filme, mas o livro é muito melhor do que o filme. Ler inspira. Virou neurocientista porque leu um livro sobre neurociência. Eu virei físico porque li um livro do Arthur Clarke. O outro vira astronauta, outro vira bombeiro, outro vira médico. Agora, quem lê do Casmurro vira o quê? Corno. Entende? Não, vai inspirar o quê, meu Deus do céu? Tem que inspirar a literatura. Fora de que quem lê, imagina tudo. Quem recebe a imagem pronta, não imagina
Nada. Por isso que antigamente, quando era criança, me proibiam, sabe o quê? De ler gibi. Por quê? Que o gibi da imagem, pronta, impede que você monte a tua própria imagem. Bom, grave, muito grave, gravíssimo. Prontos? A maior besteira que um aluno brasileiro normalmente comete é estudar para a prova. Quem estuda para a prova consegue bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue tirar um diploma e não consegue aprender. E não consegue aprender. Por quê? Pensa um pouco. A escola marcou uma prova na quinta de manhã. Quinta de manhã tem prova. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Quarta não é normal. Quarta é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. É na quinta de manhã. Professora, deixa eu estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte. Por que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. Eu estava discutindo agora com a menina do Smarts, que a gente estava falando, matemática é considerada a matéria mais difícil do mundo. Eu falei, mas não é, a mais fácil de aprender. Só que as pessoas, com essa mania de estudar para a prova, o que fazem? Estudam, tiram nota e esquece. Estudam, tiram nota e esquece. Estuda, tira nota e esquece. E matemática você não pode esquecer. Você tirou uma boa nota em produtos notáveis, ótimo. Aí você esquece, como é que você vai aprender fatoração depois? Então a matemática é a matéria mais fácil de se aprender. O Smart é a prova disso. Só que, gradualmente, um pouco, todo dia. Eu conheço muito médico que passou 6 anos na faculdade de medicina e na hora de fazer o exame para a residência faz cursinho. Porque nunca estudou para aprender. O cara monta um castelo de cartas na cabeça. Você vê o cara entrar para fazer a prova, o cara entra assim, sem chacoalhar a cabeça. Que se você chamar e falar, ô Zé, que foi? Pronto, agora embaralhou tudo. Agora eu vou ter que estudar de novo. Ou aquela menina que entra assim, não fala comigo, não fala comigo. Ou pior ainda, professora, dá a prova logo, pelo amor de Deus. Antes que eu esqueça. Na realidade, como é que se estuda? Eu simplifiquei o extremo. Dividi em cerebelo, sistema límbico e córtex. No cerebelo você aprende tudo relativo a equilíbrio e ritmo. Por exemplo, quando você aprendeu a andar de bicicleta, foi o cerebelo. Agora vocês notaram uma coisa? Que você aprende a andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. Isso é aprender. Os 15 mil computadores estão aqui, no córtex. O que você põe aqui, também você não esquece nunca mais. Porém, tudo que entra aqui, antes tem que passar por aqui. O sistema límbico é o hall de entrada do cérebro. Por exemplo, você está em Minas Gerais. Tem alguém aqui de Minas Gerais? Quem é aqui de Minas Gerais? Vamos ver, Minas Gerais. Tem alguém de Varginha? Tem? Quem é de Varginha? Não tem ninguém de Varginha? Ó, lá. Você está em Varginha, está passeando na rua, de repente algo te chama a atenção. Aí, chamou a atenção, imediatamente, aquilo vai para o sistema límbico. Porém, se parar de chamar a atenção, algum tempo depois, a informação some. É fácil de pôr, é fácil de tirar. É impressionante. Mas tem algumas coisas que você não quer tirar. Por exemplo, alguém chega para você e critica essa frase. Vocês conhecem o Ron Weasley, o amigo do Harry Potter? Aranhas são insetos venenosos. Não é verdade. Em primeiro lugar, eles não são venenosos, são peçonhentos. Venenoso é o que te mata comendo. Peçonhento é o que te mata picando. Então não existe cobra venenosa, existe cobra peçonhenta. E o segundo erro é que aranha não é inseto. Inseto tem 6 patas. Aranha tem 8. É aracnídeo. Aquela informação que quando você estava na escola e a professora chegou e falou, para de falar que aranha é inseto. Inseto tem 6 patas, aranha tem 8. Você fala, como é que eu vivi até hoje sem saber uma coisa dessa? Isso é fundamental. Essa informação você a recebeu na aula. Agora atenção, me ajuda aí. Vocês que assistiram desde o começo. Na aula, você é aluno ou é estudante? Se você é aluno, ela vai para o sistema límbico e está condenada a desaparecer. Porém, se no mesmo dia, cuidado que isso é importantíssimo, hein? No mesmo dia, a informação que você recebeu como aluno for trabalhada ativamente como estudante. E se é estudante, quantas pessoas tem aqui? Uma. E se é ativamente, o que ela tem na mão? Lápis. E na frente, caderno. Se for, a pessoa começa a desenhar. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Formiga. 6 patas. Aranha. 8 patas. Formiga, inseto, aranha, aracnídeo. Nesse momento, quem está fazendo isso é aluno ou estudante, mas tem que ser no mesmo dia. Naquela mesma noite, durante o sono REM, e só durante o sono REM, todas as informações referentes à formiga e à aranha são transferidas para o córtex, e amanhã de manhã, quando você acordar, do sistema límbico já sumiu, mas no córtex, apertei o botão errado, no córtex vai estar lá para sempre. As informações do sistema límbico não sobrevivem a uma noite de sono. As informações no córtex sobrevivem o resto da vida. O resto da vida mesmo, porque eu já vi gente com Alzheimer não conseguir lembrar o dia anterior e conseguir lembrar o que viu quando estava no 7º, no 8º ano. Para o resto da vida. Moral da história, durante o dia, tudo entra no rascunho. Portanto, lembre-se, durante o dia, enquanto você estiver acordado, você não aprende nada. À noite, quando você dorme, tudo deveria ir para o lixo para limpar o rascunho e amanhã você acordar com o rascunho limpo. Porém, se algumas informações foram trabalhadas não só como aluno, mas como estudante, é como se abrissem portas entre o sistema límbico e o córtex. E durante a noite, aquelas informações, em vez de ir para o lixo, vão ser salvas no córtex e amanhã de manhã, quando você acordar, vão estar lá para sempre. Tanto quanto andar de bicicleta. Agora, lembre-se de uma coisa. Você recebe muita informação, mas armazena pouco conhecimento. O que eu falei dos degraus da escada? Baixinhos. Bem baixinhos. Como é que se adquire informação? Gota a gota. Está claro? Como loira toma iogurte com conta-gotas. Você sabe por que loira toma iogurte com conta-gotas? É que na embalagem está escrito consumir até dezembro de 2012. Bem, com conta-gotas e chinelo na mão, que tem lactobacilos vivos, então sabe-se lá o que pode acontecer. Queridas e queridos, lembre-se sempre, pouco a pouco, os degraus são baixinhos. Agora vem a pergunta, professor Pierre, toda noite, na cabeça de um aluno normal, o que costuma ir para o lixo? As aulas. O que vai para o córtex? As abobrinhas. O professor dá uma aula importantíssima. No meio da aula, conta uma piada. 2 meses depois, o que o desgraçado lembra da aula? Da piada. Qual foi a motivação? Emoção. A emoção grava para sempre. Só que tem uma coisa. Dificilmente uma aula é muito emocionante, né? Por isso que no mesmo dia, toda aula que eu assisti hoje, no mesmo dia, deve ser estudada hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Olha para mim, quem assiste a aula de manhã tem que fazer a lição à tarde. E não pode dormir à tarde. Repito, não deixe os adolescentes, as crianças dormirem à tarde. Só criança pequena que dorme à tarde. Quem assiste a aula de manhã faz a lição à tarde e depois dorme. Quem assiste a aula à tarde, os menores, tem que fazer a lição à noite, não na manhã seguinte. E quem assiste a aula à noite vai ter que fazer o que eu fiz. Eu fiz todo o meu curso na USP, de física, à noite. De dia, eu tinha mulher e filho para sustentar. Trabalhava o dia inteiro. Chegava na USP, assistia a aula à noite, ia para casa, chegava exausto, e apesar de exausto, eu ia dormir meia hora mais tarde. Porque tem que ser antes que se passe uma noite de sono. Esse é o mecanismo do cérebro. Sinto muito, mas o cérebro funciona assim. Tanto é que o slogan que eu usei durante 50 anos no cursinho sempre foi aula dada, aula estudada, hoje. Hoje. Pouco e todo dia. Alguém aqui já está usando, na sua franquia, está usando Smarts? Quanto tempo o aluno passa fazendo a lição do Smarts todo dia? Mais ou menos, em média. 15 minutos, 15, 20 minutos. Mas tem que ser todo dia. Pouco e todo dia. Portanto, as 3 coisas para subir no degrau são, número 1, assistir a aula para entender. Número 2, estudar solitariamente para aprender. E número 3, dormir uma boa noite de sono para fixar. Existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. E cuidado, hein? Eu já vi mãe falar, filho, desliga esse videogame, menino, vai estudar, você tem prova amanhã. Está arruinando a vida do filho. Porque a frase certa seria, filho, desliga esse videogame e vai estudar, menino. Você teve aula hoje. Vai estudar porque você teve aula hoje. Estudar pouco e todo dia. Aluno desorientado, estuda para a prova. Queridas e queridos, lembre-se,
Nós estamos vivendo uma situação dramática. Agora eu vou falar para os seus filhos. Quando o Brasil foi descoberto, no mundo inteiro, tinha 500 milhões de pessoas. Quando eu cheguei no Brasil na década de 50, já eram 3 bilhões. Na virada do milênio, 6 bilhões. Já estamos no número 7 bilhões. Estaria muito mais se a China não tivesse feito um esforço para brecar o processo. Esforço que não está sendo feito em outros países. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, eu tinha uma vaga e 5 candidatos. Quando o seu filho for procurar o primeiro emprego, vai ter uma vaga e 50 candidatos. E cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra, né? Toda vez que eu passo pelo Sem Parar, economizo tempo. Mas na hora que eu passo, eu olho para uma cabine vazia e penso, aqui poderia ter, se revezando em turno de 6 horas, 4 jovens universitários fazendo estágio, pagando sua faculdade com o dinheirinho do estágio. Esses 4 jovens estão no olho da rua porque eu tenho um chipzinho que deve custar $3. Cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra. Qual é a saída? Oferecer ao mercado de trabalho a commodity mais rara do século XXI, chamada inteligência. É subir a escada. A coisa que mais faz falta no mercado de trabalho é inteligência. Inteligência se aprende. É só subir a escada. É só fazer seus filhos e seus alunos subirem a escada. E vocês também. Mas teve um e-mail que eu recebi que me deixou tão tocado que eu cheguei para a moça e falei, você permitiria que eu colocasse esse e-mail no livro dos professores, esse verde? Ela permitiu. É uma moça que estava deprimida, entrou numa livraria, encontrou meu livro azul, leu, ficou mais deprimida ainda e me mandou um longo e-mail. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito. Agora sei, quer dizer, agora, depois de ler o livro azul, né? Agora sei porque até hoje não passei. Estudei errado a vida toda. Agora, por favor, ouça essa frase. Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Ela me mandou um e-mail ano passado falando, finalmente passei. Aprendeu a estudar. A minha pergunta é, a Paula, foi uma boa aluna? Boa aluna ela foi. Ela foi uma péssima estudante. Vocês percebem, gente? Então, na realidade, a mensagem que eu tinha para passar para vocês é essa. Se o Carlos tivesse falado para mim, ô Pierre, faz uma coisa, vai. Muita gente já assistiu a tua palestra, faz uma palestra rápida. Só 5 palavras. Você tem o direito de falar 5 palavras. O que eu teria dito? Todo mundo. Mais uma vez, com ênfase no hoje. E se tivesse uma palavra só? Leia! Leia, nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, 50 tons de cinza. Mas pelo amor de Deus, leia, né? Tchau, gente.